Pessoal, boa tarde. Novamente aqui no Parque Santo Dias, falando um pouco sobre as guerras aí do mundo, né? Hoje vamos falar um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial, tá? Lembrando que assim, é uma guerra enorme, um material imenso, daria para falar que a vida toda só sobre isso, tá? Mas vamos falar só sobre um fato, tá? O Japão, quando entra na guerra, o Japão, na realidade, ele é aliado às forças do eixo, né? Onde o principal aliado era a Alemanha. O Japão ataca Pearl Harbor de forma, vamos dizer assim, devastadora, sem nenhum tipo de chance de defesa, devido a um caça muito habilidoso, um projeto fabuloso, o Zero. Lembrando que houve vamos dizer assim, uma gafe, tá? A gente analisa a forma de atuação do exército, mas a gente determina algumas gafes, tá? O ataque a Pearl Harbor foi um sucesso fabuloso para o lado do japonês, tá? Mas houve uma falha na orientação do exército, porque quando acabava o armamento do Zero, do caça japonês, eles se jogavam contra o alvo, tá? Nenhum soldado deve ser treinado para se matar, tá? Isso foi um erro realmente. O exército japonês é fabuloso, mas nenhum soldado nunca deve ser treinado para se matar. Ele deve ser treinado para preservar a sua vida, preservar a vida dos companheiros, e as baixas são sempre terríveis. Sempre tem que ser visto dessa forma. Mas o exército japonês, naquele ataque, ele foi fabuloso. Realmente conseguiu seu objetivo e destruiu a frota ancorada em Pearl Harbor, ok? Porém, assim, a dificuldade em vencer o Japão no Pacífico, ela se torna tão imensa, tão fabulosa, devido, vamos dizer assim, ao adestramento do soldado japonês, tá? Porque o soldado japonês, ele é extremamente disciplinado, ele é fabuloso. Vamos supor, o soldado japonês assumia um posto e ele não saía, Você podia jogar bomba, você podia jogar o que fosse, ele não saía, ele lutava. Tanto é que no fim da guerra, algumas ilhas do Pacífico, que haviam sido dominadas pelo exército japonês, quase que foi impossível retirar os soldados remanescentes, porque eles não acreditavam de maneira nenhuma que a guerra havia acabado. Em alguns casos, era necessário trazer o oficial que treinou aquele soldado, para o oficial dizer para ele que a guerra tinha acabado e ele poder se render. Era um absurdo. O soldado japonês vamos dizer assim, de um adestramento fabuloso, tá? Agora, como é que foi vencida a guerra? Tá? Na realidade, os Estados Unidos efetua 2 ataques brutais, sem chances de defesa, vamos dizer assim, de uma decisão muito difícil realmente ao comandante em chefe, ao presidente, que foi as 2 bombas atômicas. Não havia como reagir contra aquilo, tá? As 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, não havia como reagir. Se o Japão insistisse em continuar o combate, seria completamente dizimado. Então, vamos dizer assim, a decisão do comandante em chefe foi extremamente difícil. Eu nunca vi um homem com uma decisão tão difícil na mesa, na cabeça, tendo que assinar, que foi as 2 bombas atômicas, que ceifou milhares de vidas. Mas foi a única forma do Japão se render. Não havia outra forma. Valeu, pessoal.